Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Empresário e ativista social, o entrevistado de hoje do Real Time 1 é voluntário em diversas causas e instituições, participando de projetos ligados ao movimento Wikimedia. Foi eleito pelo Podemos nas eleições de 18 e 20, mas deverá migrar para o União Brasil, partido que surgirá da fusão do PSL com o DEM para dar suporte à candidatura do ex-governador Amazonino Mendes ao governo do estado. Na Câmara Municipal se notabilizou por não gastar as verbas do cotão e fazer oposição férrea ao prefeito Davi Almeida. O ouvidor da Casa Legislativa, o entrevistado de hoje, é o vereador Amon Mandel. Vereador, muito obrigado mesmo por atender ao nosso convite de entrevista. 10 entre 10 analistas dizem que o senhor é um dos favoritaços para ser deputado federal, mas o senhor disse que não está definido ainda uma candidatura. Qual o seu futuro nesse ano? Bom, o meu futuro com certeza é na política, mas não necessariamente como candidato. Como eu sempre venho dizendo, o meu futuro político ele é definido com base nos compromissos que eu assumi e venho assumindo desde o início como político. Eu trabalho para cumprir todos os compromissos de 2020 no tempo do mandato. Há a possibilidade de que esses compromissos sejam cumpridos antes, obviamente, mas tudo depende disso, de atingir 100% desses compromissos ou não. O senhor já plantou todas aquelas árvores que garantiu que a gente já está em mais ou plantaria? menos 50% a 60% ali daquela meta inicial do projeto. Na verdade, aquele compromisso é um compromisso pessoal que eu plantaria independentemente de ser eleito ou não, até porque para plantar árvores eu não preciso ser vereador, basta ser cidadão. Só para lembrar, quando foi eleito, ele prometeu que plantaria uma árvore para cada voto conquistado, que foram cerca de 7 mil e alguma coisa. 7.537 votos na fase inicial do projeto. A gente está plantando ali em áreas específicas que nós analisamos e vimos que sofrem com a incidência das ilhas de calor. Então a gente planta nessas áreas com o objetivo de daqui a alguns anos conseguir reduzir ali a temperatura e dar um conforto térmico maior para que as pessoas possam, por exemplo, economizar na conta de luz, que já está muito cara, economizar a gasolina que gastam naqueles locais e assim por diante. O senhor, como eu disse na abertura, no briefing dessa nossa entrevista, o senhor deve ir para a União Brasil, foi o que me falou em outras entrevistas e também tem anunciado isso, que terá um candidato, pelo menos até o momento, que é o ex-governador Amazonino Mendes. Com essa sua mensagem de juventude, de fazer uma política diferente, não é contraditório um apoio a um político tanto tempo experimentado aí e com tantas denúncias na casa? Como é que o senhor explica essa situação? A minha possível entrada no União Brasil vem de um convite do vice-presidente nacional, Antônio Rueda, que foi estendido no ano passado, ainda naquele momento da convenção nacional do partido. No entanto, esse convite ele se refere para que eu desenvolva o meu projeto de juventude. Então, obviamente, eu não vejo problemas, uma vez que o meu projeto é desenvolver a juventude em qualquer partido, independentemente de onde eu esteja. O senhor também se notabilizou, como eu falei na abertura, por não usar o cotão, esse recurso que os vereadores gastam, que tem à disposição para a prática e apoio da atividade parlamentar. Mas os seus adversários dizem que o senhor não faz isso porque o senhor é filho de uma família abastada. Como é que o senhor responde a essa crítica? Bom, eu acredito que caráter não tem classe social. Até onde eu sei, não tem. Eu acho que é importante fazer essa pergunta para quem afirma isso. O senhor então não vê problema de ser uma pessoa de vida abastada e não usar... Eu tenho o mesmo salário de todos os outros vereadores, eu uso o meu salário para custear esses gastos. Então, caráter não tem classe social e não é preciso ter familiares com dinheiro para isso, até porque os meus familiares não bancam as minhas atividades políticas nesse sentido. O dinheiro do mandato é utilizado para o mandato, e isso é mais do que lógico. O senhor também faz uma oposição, como eu lembrei, gosto sempre de dizer isso, lembrei na abertura, o senhor também faz oposição ferrenha ao prefeito Davi Almeida junto com o vereador Rodrigo Guedes. No entanto, os outros 39 vereadores, eles são a bancada do sim e do sim senhor para o prefeito lá. Isso não atrapalha a cidade? Não é ruim para a cidade termos uma oposição tão pequena
e termos vereadores que não colaboram com a melhoria da institucionalidade da Câmara Municipal de Manaus? Eu sou avesso, em geral, ao conceito de base e oposição. Eu acredito que o posicionamento correto para qualquer político, em qualquer esfera, seja ela a federal, a estadual ou a municipal, deve ser o da independência, até porque quem é eleito pelo sistema proporcional, em tese, representa ali uma fatia, o pensamento de um determinado número de eleitores que foram as pessoas que votaram nessa pessoa. E não faz sentido que, após as eleições, as pessoas mudem o seu posicionamento e tentem ali formar esses grupos. Então, eu acho que sim, o fato de haver uma base tão grande da prefeitura lá na Câmara Municipal prejudica a nossa cidade, mas não pelo fato de ser simplesmente base, mas pelo fato de eu acreditar que essas pessoas todas que foram eleitas não defendiam as mesmas propostas que o prefeito no momento da eleição, e é sempre preciso manter uma coerência. Seus opositores, e eu gostaria de dar a oportunidade de o senhor responder a isso, diz que o senhor faz essa prática de recorrer ao judiciário porque o seu avô é um magistrado, porque o seu padrasto é um importante membro do Tribunal de Contas do Estado, e o senhor teria facilidades nesses poderes. Como é que o senhor responde a essa crítica? Bom, primeiro eles precisam perguntar isso diretamente aos juízes que estão julgando. As pessoas que julgam os meus processos são as mesmas pessoas que julgam qualquer outro. Nem o meu avô, nem o meu pai julgaram, ou o meu padrasto julgaram nenhum processo meu, não tem absolutamente nenhuma relação. Nós temos fundamentos jurídicos sólidos, sempre entramos na justiça dessa forma, então acredito que isso por si só responde. Basta pegar qualquer peça jurídica e olhar e ver que as minhas peças são feitas com base na jurisprudência nacional do Supremo Tribunal Federal, são feitas com base naquilo que outros parlamentares no Brasil inteiro utilizam. E recorrer ao Poder Judiciário é algo normal dentro do contexto democrático. Nós temos 3 poderes e toda vez que há algum tipo de disputa na nossa sociedade, é normal provocar o terceiro poder, o Poder Judiciário, para que ele resolva as disputas entre os poderes. O senhor não se sente uma espécie de mosca na sopa ali nessa Câmara Federal, nessa Câmara Municipal tão situacionista? O senhor se dá bem com os seus colegas lá? Há uma relação? Eles não acham, pô, lá vem o Amon de novo e o Rodrigo Guedes? Ninguém aguenta mais eles dois. A mosca na sopa é aquela que ela chega perto e o cara já não quer mais comer a sopa, né? Então, nesse sentido, eu acredito é o rejeitado. É o rejeitado. Eu acredito que as pessoas lá, de fato, não devem me engolir muito bem, mas isso para mim tanto faz, tanto fez. Eu não estou lá para fazer amigos, eu estou lá para representar a parte da população que votou em mim e também para ser parlamentar de Manaus como um todo. Eu acredito que tem algumas pautas que dizem respeito não só à proporção, à fatia das pessoas que me elegeram, mas dizem respeito à cidade como um todo, e às vezes falta uma voz para essas pessoas. O senhor fez um curso de curta duração em filosofia, o que é ótimo, é acadêmico. E faço gestão pública. Tem 21 anos, está no seu primeiro mandato e já é visto como um eventual deputado federal, uma vez que a sua popularidade nas redes sociais é muito grande, né? Que tipo de experiência o senhor acha que handicap o senhor tem para levar para Brasília, por exemplo? Que teses o senhor gostaria de ver discutido em Brasília? As mesmas que eu já venho discutindo. Independentemente de eu me candidatar ou não, os ideais permanecem os mesmos. Tem algumas pautas, por exemplo, que precisariam de pessoas em todas as esferas abordando. Por exemplo, quando você fala de segurança pública, um deputado federal pode propor alterações ao Código Penal, um deputado estadual pode fiscalizar ali se a Secretaria de Segurança Pública do Estado está trabalhando da forma como deveria ou não, ou o policiamento. E na esfera municipal você pode fiscalizar ali o asfaltamento das ruas ou a iluminação, que facilita o acesso das viaturas, ou pode também falar da guarda municipal, que se refere exclusivamente à questão da guarda patrimonial, diga-se de passagem, e não à segurança ostensiva, ronda ostensiva, que é caso da polícia, competência, portanto, estadual. A nossa bancada federal, ela tem alguns dos mais antigos parlamentares. Há um parlamentar com 40 anos lá na Câmara Federal, outro já está indo para 30 anos. Outros estavam lá também há muito tempo, mas saíram para disputar outro tipo de eleição.
Você não teme entrar nesse círculo vicioso da política e que expõe, de certa forma, também queria uma consideração sua sobre isso, o fracasso da nossa democracia? Uma pessoa 40 anos lá em Brasília, a gente não tem frutos concretos da produção desse cidadão? Eu não acho que a nossa democracia é um fracasso, mas eu acho que ela pode melhorar. Eu acho que nós precisamos, de fato, ser muito mais bem representados e que ela corre o risco, sim, de não ter sucesso, de não amadurecer da forma como deveria, principalmente quando a gente observa, por exemplo, o embate entre os três poderes, entre as instituições. As instituições, elas são independentes, mas harmônicas entre si, e não pode haver, por exemplo, esse tipo de embate quando um membro do Poder Judiciário determina algo e um membro do Poder Executivo não cumpre. Isso tem acontecido em todas as esferas. Eu posso citar o que está acontecendo aqui em Manaus, que é o caso da Seminf. Nós precisamos entrar na justiça para obter ali o nosso direito líquido e certo de acesso à informação que todo cidadão tem, independentemente de ser parlamentar ou não. Lá havia a Lei de Acesso à Informação, a LAI, uma lei federal, e a Seminf tem simplesmente descumprido essa ordem judicial. Há também críticos do seu trabalho quem considera que o senhor é um vereador de uma nota só, combate à corrupção, atacar as atividades da bancada situacionista, sobretudo quando tem essas coisas como o cotão, o prédio anexo lá que o vereador queria... Eu não tenho culpa se esse pessoal está fazendo besteira. Eu só estou fiscalizando e exercendo o meu papel. O meu mandato permanece o mesmo. Quem quiser pode olhar lá no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, o SAPL, todos os projetos de lei que nós fizemos. Eu faço projetos de lei sobre saúde, sobre educação. Eu queria saber que tipo de proposta propositiva, para ser redundante aqui, o senhor apresenta. Qual os projetos de lei que o senhor apresentou com mais chances de se tornarem lei na Câmara Municipal? Todos os projetos de lei que eu apresento são bem fundamentados e têm chance. Basta haver vontade política. Eles todos são muito bem pensados antes de serem propostos. Eu não faço as coisas para jogar para o público. Nós temos propostas, por exemplo, eu aprovei o primeiro projeto, a primeira lei aprovada nossa foi para criar ali a primeira biblioteca pública virtual municipal na cidade de Manaus. O que a gente quer pensando nessa questão do ensino remoto, que se tornou muito forte na pandemia, mas que já era uma tendência anterior, a gente quer levar ali os livros que já são utilizados no município e também os livros que estão disponibilizados na biblioteca digital do governo do estado e a nível federal, que estão em domínio público, nessa biblioteca, e estimular o acesso por parte dos alunos. Tem outros projetos, por exemplo, do Museu Virtual. Nós temos outros projetos relacionados à saúde. Tem a questão ali da modernização de serviços públicos, da adoção de um sistema informatizado nas unidades básicas de saúde para mostrar lá no site ou em um aplicativo como é que está o estoque de determinados medicamentos ali nas UBSs. Nós temos projetos ali que tentam sustar o corte de energia em determinados horários, como uma tentativa ali de defender os interesses e a dignidade dos consumidores da nossa cidade. Então, tem centenas e centenas de ideias que eu defendo, que manifesto por meio de indicações, de projetos de lei, de requerimentos e assim por diante. Não é só fiscalização. Mas, infelizmente, muitos erros têm acontecido e surgido ultimamente, e eu não posso me calar para nenhum deles. E o que o senhor gostaria de fazer que ainda não fez lá na Câmara Municipal? Bom, o senhor é ouvidor, né? Sim, com toda certeza. Eu gostaria, primeiramente, de digitalizar todos os nossos processos. Atualmente, ainda tem uma boa parte da Câmara Municipal que, embora tenha um sistema, a gente tem sempre que trabalhar com cópias. A gente usa muito papel na Câmara Municipal e eu gostaria de mudar isso. Lá dentro da Câmara Municipal eu também gostaria de levar mais transparência e, infelizmente, eu não tenho conseguido trabalhar de forma tão forte quanto eu gostaria. Então, tem uma série de pautas dentro da própria Câmara Municipal que eu gostaria de mudar, mas também no município de Manaus, em relação a essas pautas que eu falei, os projetos voltados à modernização do município em todas as áreas. Eu acredito que a tecnologia ela não é um fim, e sim um meio para melhorar ou a saúde, ou os esportes, ou a educação, ou a segurança e assim por diante. Vereador Amon, uma questão que eu queria abordar com o senhor, saindo um pouco da sua atividade parlamentar, mas aproveitando que o senhor está nesse meio e estuda esse meio, pelo que a gente depreende das suas falas, como é que o senhor vê essa disputa presidencial, Lula e Bolsonaro? O senhor vota em quem? Bom, eu respondi essa pergunta ainda agora que foi feita e, por óbvio, toda vez que
as perguntas são semelhantes, as minhas respostas também são. Vamos bater depois se a resposta for igual. Com toda certeza. Não palavra por palavra, mas com toda certeza há uma coerência entre as respostas. Eu sempre analiso, antes de votar, não o nome, ou a personalidade, ou a figura de quem está se candidatando, mas as propostas e a equipe por trás de cada candidato. Então, isso acontece tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. Eu analiso propostas antes de declarar o meu apoio. Há uma polarização no nosso país muito prejudicial, na minha opinião, à nossa democracia, como eu falei, isso que enfraquece o poder das três instituições, dos três poderes. E eu acredito que uma forma de a gente mudar isso seria não tentando convencer quem já tem opinião formada, mas voltando as nossas atenções para aquele público que a gente sabe que já está totalmente desconfiante em relação à política. Eu fiz uma enquete recentemente nas redes sociais, buscando saber ali se o voto não fosse obrigatório, se as pessoas de fato votariam em 2022. E há um número impressionante que a gente pode pegar como base, por exemplo, o segundo turno das eleições municipais aqui em Manaus de 2020, onde a gente viu que aproximadamente 20 a 25% das pessoas decidem não votar. Não é votar branco ou nulo, porque quando as pessoas fazem isso, elas fazem um voto de protesto, mas a abstenção é muito grande e há a possibilidade de parte dessas pessoas sequer contarem para essas estatísticas, uma vez que elas não se interessam em atualizar a sua documentação ou a sua situação perante os tribunais regionais eleitorais. Eu acho que se a gente voltar as nossas atenções para esse público, que é pode ser de praticamente um quarto ali do nosso país, e mostrar para ele que esse público tem utilizado apenas uma das duas principais ferramentas que a gente tem na nossa democracia, a gente pode mudar o nosso cenário. E essas são as pessoas que muito provavelmente escolhem os seus candidatos não com base na emoção, mas com base nas suas propostas. As duas principais ferramentas que nós temos são, por óbvio, a manifestação popular, e essas pessoas que estão insatisfeitas sabem fazer isso muito bem, e a segunda é o voto. O voto não pode ser desconsiderado. A gente não pode apenas votar e depois não continuar a acompanhar a política e fiscalizar os nossos representantes. A gente também não pode só fiscalizar e depois não se mobilizar para tirar ele nas eleições. O senhor não respondeu a pergunta, fugiu muito bem dela, não declarando voto nenhum nem outro, mas que vai nenhum deles apresentou propostas. Nenhum deles apresentou propostas. Mas eu queria insistir um pouco nessa situação. Por exemplo, o senhor está vendo essa polarização, né? Está mais polarizado para um lado que o outro aqui no nosso estado? Refazendo a pergunta. Não acho. Eu acho que a polarização, ela, pelo menos aqui na nossa capital, que é onde é a minha área de atuação e é onde eu tenho acesso às informações, ela está muito bem definida. A gente tem praticamente 50% e 50% da população apoiando os dois candidatos que você citou. E eu acho que isso deveria mudar. O senhor vai para a União Brasil, o partido que surgirá aí da fusão do PSL com o DEM, que tudo indica que terá o ex-governador Amazonino Mendes como candidato. O senhor já traçou considerações sobre a sua posição em relação a ele, mas eu lhe pergunto, o senhor conhece aí, já tivemos governadores aqui, o Omar Aziz, José Melo, Eduardo Braga, o próprio Amazonino, eles estão vivos, e lá mais atrás o Gilberto Mesquinho. São os governadores da redemocratização. Gilberto não é da minha época. Pois é, são os governadores da redemocratização para cá. Que pontos o senhor analisa de cada um? Como o senhor vê, tem um mais corrupto que o outro, tem um que trabalhou, foi mais competente que o outro. Como é que o senhor vê a trajetória dessas pessoas que de uma forma ou de outra estarão nas urnas, exceto, logicamente, o Mestrinho? Olha, em questão de competência, eu acredito que é muito mais simples a gente perceber essa questão. Eu acredito que o candidato que passou mais tempo como governante do Estado também demonstrou uma competência maior. É muito fácil, a gente pode simplesmente olhar para a maior parte das obras feitas aqui na cidade de Manaus ou dos hospitais e a gente chega ao nome do ex-governador amazonino. Mas eu acredito que em questão de idoneidade moral, não tem como a gente definir por alto, definir só por meio das palavras. Quem tem que, de fato, apresentar essas denúncias e dar o veredito é a própria justiça. E isso é um caso em debate, mas todos eles têm milhares e milhares de casos que podem ser questionados. Como eu disse aqui, o senhor tem 21 anos, está no seu primeiro mandato, almeja, ao que tudo indica, pelas
conversas de bastidores, uma vaga na Câmara Federal, né? O senhor ainda há pouco falou que a sua área de atuação é a capital amazonense, mas eu lhe perguntaria agora, o que o senhor conhece do interior e o que lhe preocupa em relação ao interior do nosso estado? Eu passei parte da minha infância no interior do Amazonas, no município de Japurá, que fica na fronteira com a Colômbia. Boa parte da minha infância, por sinal, já passei vários natais lá e conheço alguns interiores, como Boa Vista do Ramos, Japurá, Tefé, Maraã, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo. Em todos eles eu passei parte da minha infância porque estudava em Manaus, mas a minha mãe trabalhava nesses interiores e eu a acompanhava frequentemente. Eu acredito que uma das pautas que eu levanto para Manaus também é um problema pertinente nos interiores, que é essa questão do uso da tecnologia como forma de estimular o desenvolvimento socioeconômico. Manaus está atrasada, por exemplo, na questão do 5G, mas em relação ao resto dos municípios do estado do Amazonas, está muito adiantada. A gente precisa ter um olhar para com essas pessoas e saber que tem uma ferramenta que há décadas já existe e é utilizada e acelerou o desenvolvimento nos países de primeiro mundo, digamos assim, nos países lá do hemisfério norte, nos países da Europa, e que não é tão utilizada aqui no nosso estado. E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que utilizar o que a gente tem de ferramentas para melhorar a vida da população. Vereador Mon, muito obrigado mesmo pela sua entrevista, foi muito instrutivo. Muito obrigado. Muito obrigado também, muito obrigado a toda a equipe que nos acompanha e obrigado a todos os telespectadores que nos acompanharam até agora. É isso, o Real Time 1 tem essa missão, trazer todos os políticos, todas as orientações ideológicas para a discussão da nossa cidade e do nosso estado. Se você gostou dessa entrevista, curta, se gostou, mais ainda, curta, compartilhe, deixe o seu recado aí no nosso chat, isso é muito importante para nós. Considerem assinar o nosso canal no YouTube, o @portal Realtime 1, e siga-nos nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, no Instagram e agora também no TikTok. E até uma próxima oportunidade.